Vamos dar uma atualizada sobre a disputa nas presidências da Câmara e do Senado. Gente, tá uma briga, vocês não têm ideia. O pau tá fechando. Na Câmara a coisa tá mais animada. Só tá faltando cadeirada na Câmara, porque no Senado a coisa tá mais pacificada. Vamos explicar sobre a questão da Câmara dos Deputados. Matheus, fica de olho aí no WhatsApp aqui, porque eu quero exibir um tweet que foi publicado ontem pelo líder do União Brasil, Elmar Nascimento. Ele fez uma série de tweets, né, sobre o caso. Cadê o nosso grande Matheus? Matheus, aqui é da Caixa. Segura, Matheus, estou te mandando agora, nesse momento. Pronto, tá aí. Porque é o seguinte, o Elmar Nascimento publicou ontem uma série de tweets descascando a união entre o Lira e o Hugo Mota. Só faltou chamar o Arthur Lira de condenado, por assim dizer. Na série de tweets, o Elmar falou o seguinte: olha, que uma liderança ela se faz a partir do cumprimento de palavras. Boa, Matheus. Vamos colocar a série de tweets para a gente poder explicar direitinho essa confusão. O apoio do presidente Arthur Lira é legítimo. No entanto, a condição da Câmara não deve buscar uma unanimidade artificial. Vamos descer um pouquinho. Vamos descer porque essa briga é boa. Vai descendo, desce um pouco mais. Um pouco mais, Matheus, um pouquinho mais, desce. Minha candidatura se firma na renovação e no fortalecimento. Aí depois ele fala que o objetivo é permitir que surjam as melhores decisões para o país, assegurando a participação efetiva dos 513 deputados. Aí, desce um pouquinho. Esse trecho, deixa aí, porque eu quero, inclusive, que o nosso Rodolfo Borges me ajude nessa análise. Ele fala o seguinte: a palavra empenhada desse pilar, a palavra empenhada deve ser pilar dessa liderança. Confiança e respeito aos compromissos são essenciais para a integridade do processo legislativo. Quem não cumpre sua palavra pode mandar, mas não lidera. Traz para cá. Por que eu tô rindo? Porque, gente, isso aqui foi uma declaração de guerra. O que o Elmar Nascimento falou nesse tweet foi: confie na pessoa que cumpre palavra. Isso aqui foi um recado claro para Arthur Lira, porque até hoje o Elmar se ressente de não ser o escolhido, sendo que o Elmar falava para todo mundo: eu sou o candidato do Lira. E o Elmar afirma que o Lira tinha dado para ele esse recado e essa autorização. Meu caro Rodolfo Borges, quero te trazer para a roda porque é o seguinte: o Arthur Lira anunciou ontem que o seu candidato é Hugo Mota. Hoje pela manhã teve uma reunião do Hugo Mota com a bancada do PL, em que ele busca ali manter esse apoio. Nessa semana vai ter uma reunião do Hugo Mota com a bancada do PT e o pêndulo é a bancada do PT. Quem conseguir levar os petistas para a sua candidatura, leva. O Elmar tem trabalhado intensamente nisso, tem falado que ele é o candidato do Lula e que não faz sentido o PT endossar uma candidatura do Hugo Mota, e o Hugo Mota está tentando trazer os PTs para o seu barco. Agora, o fato é o seguinte: esse tweet aí é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra. E olha, não se surpreendam se no futuro tiver até cadeirada na disputa pela presidência da Câmara. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Wilson. Boa tarde pro pessoal do chat. Cadeirada da presidência da Câmara. Mas aquela cadeira pesada da presidência da Câmara, aí é complicado. Mas ela é Wilson, confortável, ela é confortável. para quem Aquela senta cadeira nela, é né, Wilson? confortável. Para quem senta. Agora levar na cabeça, mas também quem segurar ela tem que ser forte. Wilson, antes de tudo, como eu tava com saudade desse tipo de postagem no X, né? Eu até tô escrevendo sobre isso ainda. A gente foi privado aí ao longo do primeiro turno, era uma eleição. Desse tipo de postagem, o tipo de postagem que a Gleisi Hoffmann faz com confusão dentro do próprio partido, e esse tipo de política escancarada de recado, geralmente ele é feito, né? A gente se acostumou a fazer aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, no X. Então fez muita falta esse tipo de coisa aí durante o primeiro turno da eleição. E escancara
que é a melhor forma de a gente acompanhar essas coisas, porque é isso, tem muito bastidor, um fala escondido, fala uma coisa, fala outra, promete uma coisa, e de acordo com aqueles que entenderam que a promessa foi feita, não cumpre depois, e a gente não sabe, que obviamente o Elmar entendeu que a promessa foi feita, né? Entendeu que ele era o candidato, e entendeu que ele poderia sair por aí falando que era o candidato. Até no registro que você fez ontem aqui no site, lá no antagonista.com.br, sobre esse textão aí compartimentado que o Elmar publicou, a foto ilustrativa dessa postagem é a foto do carnaval, quando o Elmar, e não só ele, levou um pessoal para Salvador, o pessoal da Câmara, para Não, foi o festejar. Elmar, foi um rolê, foi o Elmar Nascimento, o Lira tava... Gente, o Lira estava lá no Carnaval da Bahia com o Elmar. Então, assim, o que acontece? O grande problema, Rodolfo, e isso que é o gostoso da política, não é? Porque os caras falam de um jeito, depois não falam, prometem. É por isso que o Omar falou sobre falta de palavra. Aí a Porque foto. tá aí, a grande foto. Olha aí, ó, olha só. Olha a cara do Lira. Olhe para o seu pretendente como o Lira olhe para o Elmar Nascimento. Olha que imagem maravilhosa, né? Isso aqui, olha que coisa, que beleza, que delícia. A política é isso, gente. Os aliados do Lira, eu tenho conversado com eles me falam, Wilson, o Elmar, não sei de onde que ele tirou isso, não sei de onde que ele tirou que era promessa. A verdade é que os dois dizem o seguinte, o Elmar, a turma do Elmar diz que o Lira jurou de pé junto, que ia apoiá-lo, levou ele no carnaval, etc, etc, e a turma do Lira falou, não teve nada disso, isso foi especulação da imprensa, vocês que interpretaram errado, e nananã. Não é? Assim, mas política também tem muito de traição. E política é Até às onda. vezes. Então, às vezes, o camarada Wilson. ele olha que ele não consegue, e desde o início, só para te levantar, Rodolfo, desculpa te cortar, querido. E em política tem isso, não é? Quer dizer, desde o início, o Lira falava pro Omar: olha, eu posso até te apoiar, mas você tem que se viabilizar. E isso, de fato, não aconteceu. E foi o que ele falou. Ele falou na manifestação pública dele, quando ele foi se explicar também. Foi apoiar o Hugo Mota, mas foi também se explicar por que ele estava adiando ali a votação do PL da anistia na CCJ. Que os candidatos precisam se viabilizar. E aí, nesse contexto político, às vezes a palavra traição, ela soa muito exagerada. Por que traição? A política, de fato, as coisas mudam. E esse tipo de reação do Elmar Nascimento, obviamente, ele passa um recado, ele quer passar esse recado, ele quer escancarar uma questão, para não demonstrar também fraqueza, para dizer que ele estava, pelo menos entendeu, né, que estava sendo encorajado pelo Lira. Mas o jogo muda. E aí, obviamente, ele também não é inocente ao ponto de achar que isso aí é uma traição. Traição é difícil, na política é muito difícil. O jogo muda, as peças se rearranjam. A gente não estava esperando por essa peça Hugo Mota, que apareceu, né? Ele não estava nesse jogo, mas ele conseguiu se viabilizar. E a constatação disso é que ele foi endossado pelo presidente da Câmara. Aí começam, o jogo continua, mas o jogo continua, né? O jogo continua, isso assim. E o Elmar tá dizendo que tá no jogo ainda. E aí vai depender dele se colocar em posição de continuar jogando. Não, é um jogo que envolve várias peças. Hoje, a expectativa é que nessa semana PP anuncie o apoio ao Hugo Mota. O MDB é um fiel da balança. O Isnaldo Bulhões ele está ali avaliando para onde vai, qual vai ser o pêndulo. Já me disseram que o MDB vai deixar, vai anunciar só no ano que vem. Tem gente do MDB que crava que essa semana o MDB sai da moita, ou seja, tá todo mundo ali, né? Essa foto, essa coletiva do Lira, na verdade, ele também quis demonstrar força. Olha, eu já tenho aqui algumas bancadas do meu lado, principalmente o PL. Então, como o PT não
né, não deixou claro ali o seu posicionamento, então também o Lira ele fez um movimento junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro já para garantir esses votos do PL. Falando no Lira e no Bolsonaro, Matheus, coloca por gentileza aí uma manifestação do ex-presidente sobre essa conversa, sobre essa articulação que envolve o PL da anistia. O apoio ao Hugo Mota foi discutido? Está sendo discutido no partido? Está sendo discutido. Ontem conversei com o Lira, não há mistério para ninguém. Conversamos também sobre a criação de uma comissão por causa dos enteados. Conversei com a Carol de Tone, com o Valadares, com o relator. A gente vai conversando com todo mundo. Acredito que nos próximos dias, né, talvez até amanhã, temos uma alternativa para tudo isso aí. O presidente apoia o Hugo Mota? Olha, quem vai apoiar é a bancada da Câmara, né? Tem que conversar com A eles. reunião é amanhã. Eu, pessoalmente, não tenho um peso, mas eu não quero impor nenhum dos 3 nomes para a bancada. Mas o quadro é candidato para a eleição. Hoje em dia, o quadro é o Colombo. Ele está falando sobre o quadro no Senado, que no Senado já está consolidado. Se na Câmara tem emoção sobrando, no Senado a coisa já está definida, Alcolumbre deve ser reeleito com apoio de boa parte dos deputados. Agora, Rodolfo, sabe algo que me chamou a atenção aqui do nada, não coloquei no roteiro, mas engraçado, o Bolsonaro falar que ele conversou com o Lira e conversou com a Ditone. A Ditone ontem, para tirar o dela da reta, falou, não, eu fui só comunicada sobre a questão do PL da anistia. Isso ela falou em nota oficial. Veja como é que política, às vezes, as pessoas falam o que não devem, né? Oh, não, fui só comunicada, nota oficial. Não tô sabendo. Eu vou lutar pela anistia, mas eu não estou sabendo de nada. Tá aí o próprio presidente dizendo que ela foi. Enfim, que houve essa conversa com a presidente da CCJ. Tem essas peculiaridades da política, Wilson. Ela não pode dizer que abriu mão, e ao mesmo tempo, ela tem que ter, né, eles têm que fazer parte, o PL, da próxima presidência também, para ter uma possibilidade de que isso em algum momento venha a andar, ou pelo menos que eles possam dar a impressão de que isso está andando para o eleitorado deles. Então, assim, no final dos contos, é bonito esse jogo político eu acho essa disputa da Câmara, como você também falou isso, uma das mais bonitas politicamente, não porque não é bonito no sentido de que é limpo, de que é justo, mas de que a política acontece de fato, sem que o discurso ou essas notas públicas tenham tanta relevância assim, né? É quando você vê como a coisa de fato acontece, para além do que os políticos gostam de projetar que está acontecendo. Então, tem muita sutileza aí, e sempre que a gente puder chamar atenção para essas sutilezas aqui, é bom, porque a gente vai mostrar também para quem está assistindo que a política é muito mais complicada do que os próprios políticos tentam convencer o eleitorado toda eleição.